Vamos louvar o hino 99 do Inário Cantor Cristão, do título Ressurreição. Salvador na sepultura, mas com poder ficou, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder, onde agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. A sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder, pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte com seu poder, pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Obrigado. Iniciaremos a pregação do culto com o pastor Jacó Parra. Obrigado. Cantar. 같이 기도하시겠습니다. Vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 또 오늘 주일 아침 저희들 함께 모이게 해주셔서 감사합니다. Senhor Deus, te agradeço por nós podermos nos reunir aqui. 이 아침에 또 주님의 또 부활하심을 기뻐하고 함께 찬양합니다. Realmente nós estamos celebrando hoje a ressurreição de Cristo. 주님이 십자가에 죽으시고 부활하심으로 말미암아 저희가 구원을 얻었습니다. Através da morte e ressurreição de Cristo, realmente nós obtivemos a nossa salvação. 이 큰 기쁨과 은혜를 땅 끝까지 또한 저희가 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Que possamos realmente celebrar e pregar este grande felicidade e graça que nós recebemos para até os confins da terra. 브라질이 또 교회가 브라질 전체가 또 코로나로 인해서 어려움에 있습니다. Realmente o Brasil, até a igreja do Brasil estão passando muita dificuldade por causa do coronavírus. 하나님께서 지켜주시고 더욱 은혜 베풀어 주시기를 간절히 원합니다. Que o Senhor Deus possa proteger e permitir mais a sua graça. 어려운 중에서도 저의 믿음이 약해지지 않고
하나님을 더욱 섬길 수 있도록 도와주시옵소서. Mesmo na dificuldade, realmente que nós não possamos nos abalar e possa nos proteger mais e mais. 또한 오늘 이 시간에도 저에게 필요한 말씀 허락해 주시옵소서. Que neste tempo também possa permitir uma palavra adequada para nós. 하나님의 뜻을 이 시간 나타내 주시옵소서. Que Senhor Deus possa manifestar a sua vontade. 하나님의 말씀을 또 마음에 새기고 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. Que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração e possamos ser obedientes à sua palavra. 동일한 시간에 또 이 말씀을 같이 듣는 또 모든 교회들에게도 주님 함께해 주시옵소서. E no mesmo tempo agora também tem vários irmãos ouvindo a palavra conosco. Que Senhor Deus possa abençoar e proteger eles também. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 오늘이 부활절이죠. Hoje é a Páscoa, não é? 예수님이 언제 죽으셨는지는 언제 태어나셨는지는 확실히 알 수 없지만 언제 죽으셨는지는 우리가 분명히 알 수 있습니다. Então realmente nós não sabemos qual o dia que o Senhor Jesus Cristo nasceu, mas nós não sabemos, mas agora nós sabemos qual o dia que ele morreu. 예수님이 태어나신 날짜는 성경에 기록되어 있지 않습니다. Porque na Bíblia não está escrito a data do nascimento de Cristo. 그러나 예수님이 금요일 날 죽으시고 주일 아침에 부활하신 것은 성경에 분명하게 기록되어 있습니다. Mas na Bíblia está escrito que o Senhor Jesus Cristo ele morreu na sexta-feira e ele ressuscitou no domingo. 그래서 2000년 이제 주님 부활하신 ihu에는 교회가 주님이 부활하신 주일 아침에 함께 모이고 있습니다. Por isso, depois da morte de Cristo, a igreja estão se reunindo todo domingo por causa da celebrar a ressurreição de Cristo. 그래서 주일날 이렇게 교회가 함께 모이기 시작한 것은요. 2000년 벌써 2000년의 역사를 가지고 있습니다. Então tem cerca de 2000 anos de história que a igreja aos domingos estão se reunindo para celebrar a ressurreição de Cristo. 사실 이 주일 아침에 이렇게 우리가 모이는 것은 주님이 주일 아침에 부활하셨기 때문입니다. Então por que nós estamos nos reunindo aos domingos de manhã? Porque o Senhor Jesus Cristo ele também ressuscitou na manhã de domingo. 우리는 그 주님의 부활을 기념하고 그 부활을 증거하는 거예요. Então nós estamos aqui para celebrar a ressurreição de Cristo e também testemunhar sobre a ressurreição de Cristo. 주님이 십자가에서 피 흘려 죽으셨습니다. Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz e derramou seu sangue. 왜 피 흘려 죽으셨죠? Por que será que ele derramou seu sangue? 그 당시에 가장 잔인한 가장 악한 죄인들만 십자가에 죽었어요. Realmente os pecadores mais malignos, considerados cruéis, eles eram crucificados na cruz. 십자가의 형벌은 너무나 끔찍해서 로마 시민들에게는 십자가에 못 박아 죽이지도 않았습니다. Então, porque o pecado de você ser crucificado era tão forte que nenhum romano era condenado à crucificação. 그러니까 십자가에 죽는다는 건 가장 저주받은 거고 가장 큰 죄인이라는 거예요. Então, você ser crucificado significa que você era um pecador muito pecador e realmente era uma coisa muito cruel. 그런데 예수님이 무슨 죄를 지었습니까? Mas qual o pecado que o Senhor Jesus Cristo cometeu? 여러분 예수님이 무슨 죄를 지었죠? Qual o pecado que o Senhor Jesus Cristo cometeu? 그분은 죄가 없습니다. Ele não tem pecado nenhum. 그런 죄가 없는데 가장 큰 죄인이 받는 형벌을 받으셨어요. Então ele não tem pecado nenhum, mas ele recebeu um grande castigo que é por causa dos pecados. 왜 그렇죠? Por quê? 여러분 생각해 보셨습니까? Vocês já pararam para pensar? 바로 이 세상 모든 사람들의 죄를 대신 짊어지셨기 때문입니다. Porque ele carregou todo o pecado de toda a humanidade com ele. 예수님은 죄를 짓지 않았지만 세상 모든 사람들의 죄를 짊어지셨습니다. Então, o Senhor Jesus Cristo ele não pecou, mas ele carregou todo o pecado do mundo. 그분은 십자가에서 피 흘리심으로 그 죄값을 갚으셨습니다. E assim ele pagou pelo preço do pecado através do derramamento de sangue na cruz. 피가 죄를
속한다고 했습니다. Então, porque o salário do pecado é a morte, então o sangue ele paga pela expiação do pecado. 피가 죄값을 갚는 거예요. Então, o sangue ele paga pelo preço do pecado. 그래서 예수님은 십자가에서 피 흘려 죽으신 Por 거예요. isso Jesus Cristo ele morreu na cruz e derramou seu sangue. 6시간 동안 십자가에 달리셨습니다. Durante 6 horas ele ficou crucificado na cruz. 성경에 보면 물과 피를 다 쏟으셨다 그랬어요. E assim ele derramou todo o sangue e toda a água que aparece na Bíblia. 오후 3시에 예수님이 돌아가셨습니다. E assim às 3 horas da tarde, o Senhor Jesus Cristo ele morreu. 돌아가실 때 뭐라고 말씀하셨죠? E quando ele morreu, o que ele disse? 이스타 공수마도 다 이루었다. Ele falou: está consumado. 다 갚았다. Então está concluído. Eu paguei por tudo. 그 예수님의 말씀을 우리는 믿고 의지합니다. Então nós acreditamos nessa palavra e temos a justiça dessa palavra em nós. 내 죄가 갚아졌구나. Ah, meu pecado foi remido, foi pago. 그런데 내 죄가 예수님 죄 때문에 예수님이 죽은 것이 아니라 내 죄가 갚아졌다는 걸 어떻게 알 수 있습니까? Então não foi pelos pecados dele que ele morreu, mas ele morreu por causa dos nossos pecados. E como nós podemos saber disso? 예수님 죄 때문에 죽은 게 아니라 바로 내 죄를 대신 갚으셨다는 걸 어떻게 알 수 있어요? Então não foi o Senhor Jesus Cristo, ele não morreu por causa dos seus pecados, ele morreu por causa dos nossos pecados. Então como nós podemos saber disso? 예수님의 부활입니다. Nós podemos saber através da ressurreição de Cristo. 하나님이 예수님을 3일 만에 살리셨어요. Porque o Senhor Deus, ele ressuscitou o Senhor Jesus Cristo em 3 dias. 그건 예수님에게는 죄가 없다. 대신에 이 세상 사람들의 죄값을 대신 갚으셨다는 걸 증거하신 겁니다. E isso é uma prova mostrando que o Senhor Jesus Cristo não tem pecado e ele ressuscitou pagando pelo preço do pecado da humanidade. 로마서 4장을 보시겠습니다. Vamos procurar Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. 여기 우리 죄 때문에 예수님은 죽으신 거예요. Então, o Senhor Jesus Cristo ele morreu por causa dos nossos pecados. 예수님은 왜 살아나셨습니까? E por que ele ressuscitou? 우리를 nossa justificação, 우리를 의롭게 하시기 위해서 그랬습니다. Ele ressuscitou para a nossa justificação. 예수님이 살아나심으로써 이제 우리는 하나님 앞에 의롭게 된 겁니다. Então, pela ressurreição de Cristo, agora nós podemos nos tornar justos diante de Deus. 왜 우리가 주일 아침을 기뻐합니까? Por que nós celebramos amanhã de domingo? Sem trabalhar? 일을 안 하니까요? Porque nós não temos trabalho? 그게 아닙니다. Não é. 휴일이라서 주일을 기뻐하는 게 아니에요. Não é um feriado para nós celebrarmos. 예수님이 부활하셨으니까. Porque é a ressurreição de Cristo. 내 죄가 하나님 앞에 완전히 처리되었으니까. Significa que meu pecado foi concluído diante do Senhor Deus. 이제 내가 하나님이 나를 의롭게 봐주시니까. Então agora, Senhor Deus, Ele me justifica. 이제 천국 갈 수 있게 되었으니까 우리는 주일 아침에 기뻐하는 겁니다. Então agora eu posso entrar no reino dos céus, então eu posso celebrar e ficar contente. 아까 찬양 중에 사셨다 부활하셨다 막 외치잖아요. Então, como no louvor, né, fala, Ele ressuscitou. 우리가 전해야 되고 우리가 기뻐해야 되는 그 사실은 예수님이 부활하셨다는 겁니다. Então, o que nós precisamos pregar, o que nós precisamos evangelizar é a ressurreição de Cristo. 그런데 놀라운 것은 이 예수님의 부활을 처음에 전하지 못하도록 핍박했다는 거예요. Então, mas o mais interessante é que no começo do evangelho, as pessoas eles proibiam e perseguiam quem pregava a ressurreição de Cristo. 우리 사도행전 4장을 보겠습니다. Vamos procurar Atos capítulo 4. 우리 사도행전을 계속 공부하고 있습니다. Nós estamos estudando o livro de Atos continuamente. 사도행전 4장입니다. Atos capítulo 4. 사도행전 4장에 책갈피를 좀 해두세요. Eu quero que vocês deixem marcado Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram aos sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus.
recém-dos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 여기 제사장들과 그 성전의 책임자들이 부활을 전하는 것을 싫어했다고 그랬어요. Então aqui ele fala que sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinavam seu povo a anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. 제자들은 부활하신 예수님을 직접 봤습니다. Realmente os discípulos eles viram a ressurreição de Cristo 힘껏 보고 그 예수님 부활을 전했어요. e assim eles pregaram fortemente sobre a ressurreição de Cristo. 그런데 그걸 싫어하는 사람들이 있었어요. Mas havia pessoas que não gostavam sobre a esta palavra. 누가 싫어했습니까? Quem não gostava? 하나님을 안 믿는 사람들이 싫어했습니까? Será que as pessoas que não acreditavam em Deus não gostaram dessa palavra? 아닙니다. Não foi. 하나님을 믿는 사람들이 예수님의 부활을 싫어했어요. As pessoas que acreditavam em Deus, eles não gostavam da palavra da ressurreição de Cristo. 바로 유대 종교가들입니다. Eles são os religiosos judeus, 제사장들, os sacerdotes, 성전의 책임자들, os capitães do templo, 사두개인들. os saduceus. 하나님을 믿는다고 하는 이 사람들이 예수님 부활을 막 전하는 걸 싫어했어요. Então as pessoas que diziam que acreditavam em Deus não gostavam da ressurreição de Cristo. 감옥에 가두고 때렸습니다. Eles prendiam e perseguiam e batiam neles. 놀라운 건 유대인들은 지금도 예수님의 부활을 믿지 않아요. E hoje, até hoje, os judeus não acreditam na ressurreição de Cristo. 지금도 유대인들은 예수님을 믿지 않고 신약 성경을 믿지 않고 구약 성경만 믿습니다. Até hoje os judeus eles não acreditam no Novo Testamento, acreditam apenas no Antigo Testamento. 놀라운 것은요, 아직도 그 부활절, 부활하신 주일날 모이는 부활절을, 이 부활을 인정하지 않고 여전히 토요일을 성일로 지키고 있습니다. E o mais interessante é que eles não aceitam a ressurreição de Cristo, que é a Páscoa, como um dia santo, mas eles guardam o sábado como um dia santo. 참 가슴 아픈 일입니다. Isso é uma coisa que dói o coração. 여기 지난 시간에 배운 것처럼 태어나면서부터 안진뱅이 된 걷지 못한 그 사람이 걷게 된 거예요. Então, como nós aprendemos na semana passada sobre o coxo de nascença, que ele realmente não podia andar, mas ele conseguiu andar. 이 기적이 벌어진 겁니다. E aconteceu um grande milagre. 많은 사람들이 깜짝 놀랐어요. Muitas pessoas eles se assustaram ao ver esse milagre. 베드로가 이것은 부활하신 예수님의 능력으로 이 사람이 걷게 되었다라고 말씀을 전합니다. E assim o Pedro ele prega dizendo que esse poder vem da ressurreição de Cristo e prega este evangelho. 그 당시는요, 예수님이 부활하셨다는 것을 대부분의 사람들이 알고 있었어요. Então realmente muitas das pessoas já sabiam que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. 그래서 대부분의 사람들이 예수님이 부활한 걸 알고 있었기 때문에 그 부활을 전할 때 다 믿었습니다, 사람들이. Então quando eles pregavam sobre a ressurreição de Cristo, muitas das pessoas eles já sabiam sobre o acontecimento, então acreditavam na palavra. 그래서 베드로가 복음을 전할 때 3,000명, 5,000명이 구원받았다고. Por isso, quando o Pedro ele evangelizava, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas recebiam a salvação. 예수님의 부활이 명백하기 때문에 그렇게 복음이 전해질 수 있어요. Porque a ressurreição de Cristo era tão concreta que conseguia pregar desta forma. 안진뱅이가 태어나 40년 동안 걷지 못했던 사람이 갑자기 걷게 된 기적이 E 나타났습니다. assim manifestou um grande milagre agora com que um coxo de nascença que durante 40 anos ele não conseguia andar. 근데 그 베드로는 그 기적이 목적이 아니라 그 기적을 통해서 복음을 전했습니다. Mas o objetivo de Pedro não era manifestar apenas o milagre, mas aproveitar essa situação para pregar o evangelho.
이 사람이 걷게 된 것은 내 능력이 아니라 부활하신 예수님의 능력이다. Então agora ele ter levantado, esse coxo de nascença se levantar e andar, não foi veio do meu poder, mas sim da ressurreição de Cristo. 그러니까 베드로의 목적은 병 고쳐주는 것이 목적이 아니라 복음을 전하는 것이 목적이었다. Então o objetivo do Pedro não era curar os enfermos, mas sim realmente pregar o evangelho. 여러분 40년 동안 걷지 못했던 사람이 걷는 것보다 더 놀라운 것은 죽었던 영혼이 살아나는 것이 더 큰 기적입니다. Então um milagre maior do que um coxo de nascença durante 40 anos não conseguir andar e voltar a andar é um espírito que estava morto, ele ressuscitar e se tornar um espírito vivo. 우리가 구원받을 때 우리 영혼이 살아나요. Porque quando nós recebemos a salvação, o nosso espírito ele revive. 이건 안진뱅이가 걷게 되는 것보다 더 큰 기적입니다. Isso é um milagre muito maior do que um coxo de nascença que não conseguia andar e começou a andar. 그래서 기적을 통해서 말씀을 전했다는 걸 우리는 기억해야 됩니다. Por isso nós podemos saber que os cristãos eles pregavam o evangelho através dos milagres também. 우리 마가복음 16장을 보시겠습니다. Vamos procurar Marcos, capítulo 16. Vamos procurar Marcos capítulo 16, Marcos 16, versículo 20. 여기 20절을 한번 읽어주세요. Versículo 20 eu irei ler. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. 이 시나이스 기적인데 기적과 이 표적을 통해서요 말씀을 확실히 증거한 거예요. 말씀. Então, através dos sinais, os milagres que eles tinham, eles confirmaram a palavra. 그러니까 시나이스가 목적이 아니라 팔라브라가 목적인 겁니다. Então, qual era o objetivo? Não era só manifestar sinais, mas sim pregar o evangelho. 근데 지금 많은 교회들이요 밀라그리를 막 추구하는 그런 데가 많아요. Mas muitas das igrejas hoje em dia, eles só querem mostrar milagres. 그런데 여러분 밀라그리는 사탄 마귀도 밀라그리를 일으킵니다. Mas o milagre também até o diabo, Satanás, ele pode manifestar. 여러분 지금은 사실은 하나님이 기적을 일으키지 않는 시대입니다. Nesse tempo que nós estamos vivendo, o século que é o nosso século, o Senhor Deus não manifesta mais milagres. 왜냐하면 그때는 성경이 완성되기 전이기 때문에 기적이 필요했어요. 이 당시는. Então por que o Senhor Deus não manifestava milagre? Porque naquele tempo a Bíblia ainda não era formada, então precisava de milagres para comprovar a existência de Deus. 그러나 지금은 성경이 다 완성되어 있기 때문에 굳이 기적이 필요 없는 시대입니다. Mas agora a Bíblia realmente está completa, por isso não precisa mais de milagres. 그래서 우리는 기적을 보고 믿는 것이 아니라 하나님의 말씀을 믿는 Por 거예요. isso nós não acreditamos mais em milagres, mas acreditamos apenas na palavra de Senhor Deus, que é a Bíblia. 그래서 베드로도 기적을 일으켰지만 그 기적이 목적이 아니라 기적을 통해서 복음을 전하는 게 목적이었습니다. O Pedro também, ele mostrou os seus sinais, os milagres, mas não era o objetivo dele. O objetivo dele era pregar o evangelho. 그런데 놀랍게도 우리 다시 사도행전으로 돌아가 보겠습니다. Vamos voltar para Atos. Atos capítulo 4, versículo 6 e 7. Atos capítulo 4 versículo 6 e 7. 거기에 보면 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 이 대제사장들이 베드로와 요한이 전도하는 것을 방해하는 거예요. 막아 금지시켰습니다. Então aqui o Anás, o sumo sacerdote, o Caifás, João, Alexandre e todos o quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote, eles começaram a proibir a evangelização. 전도를 금지한 이 안나스와 가야바가 누굽니까? Quem é esse Anás e Caifás? 바로 예수님을 십자가에 죽인 사람들이에요. Esses dois homens que aparecem aqui são pessoas que mataram o Senhor Jesus Cristo na cruz. 여러분 요한복음 18장을 보십시오. Vamos procurar João capítulo 18. João capítulo 18, versículo 24. João capítulo 18 versículo 24.
안나스 대제사장입니다. 안나스가 예수를 결박한 그대로 대제사장 가야바에게 보내니라 그랬어요. Aqui fala, Anás mandou manietando ao sumo sacerdote Caifás. 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 게 바로 안나스와 대제사장 안나스와 가야바였어요. Então, quem é que crucificou o Senhor Jesus Cristo na cruz? Foi o Anás e Caifás. 근데 그 안나스와 이 가야바가 지금은 제자들이 전도하는 걸 금지하고 있는 거예요. E agora o Anás e Caifás, ele está perseguindo os discípulos e proibindo que eles preguem o evangelho. 놀랍죠? Isso é uma coisa muito interessante, não é? 하나님을 가장 가까이서 섬긴다고는 바로 대제사장들입니다. Então, as pessoas que se dizem que servem a Deus mais próximo são os sumos sacerdotes. 그들이 예수님을 죽였어요. Mas eles que mataram o Senhor Jesus Cristo. 그리고 그들이 베드로가 전도하는 걸 금지시키고 베드로를 핍박했어요. E assim eles também perseguiram o Pedro e proibiram que o Pedro pregasse o evangelho. 겉으로는 하나님을 섬기는 사람들이라고 하지만 실제로는 하나님을 대적하는 자들이었어요. Então, aparentemente parece que eles servem ao Senhor Deus, mas eles são pessoas que vão contra Deus. 이름은 하나님의 일꾼이라고 하지만 실제로는 사탄의 일꾼들이었어요. Então, o nome que eles se dão é o nome que são servos de Deus, mas eles na verdade são servos do diabo. 지금도 종교가의 이름을 가지고 있지만 하나님을 대적하고 복음 전하는 걸 방해하는 사람들이 있습니다. Até hoje tem muitas pessoas que se dizem religiosas, mas essas pessoas também atrapalham e perseguem muitas outras pessoas para pregar o evangelho. 여러분 마귀는 대제사장을 두려워하지 않아요. O diabo, ele não teme sumo sacerdote. 큰 교회당을 두려워하지 않습니다. Ele também não teme uma grande igreja. 열심히 기도하는 것을 두려워하지 않아요. Ele também não teme você a orar fortemente. 여러분 마귀가 두려워하는 건 뭘까요? O que o diabo ele teme? 하나님의 말씀입니다. É a palavra de Deus. 하나님의 말씀을 전하는 것을 두려워해요. Ele tem temor em quem prega o evangelho de Deus. 하나님의 복음을 전하니까 이 예수님을 죽인 사람들이 싫어하잖아요. Então, quando prega o evangelho de Deus, realmente essas pessoas que mataram Cristo, eles começam a ir contra. 지금도 마귀가 무엇을 싫어할까요? Até hoje, o que o diabo ele não gosta? 복음 전하는 걸 싫어합니다. Ele não gosta de quando preguem evangelho. 지금도 이 복음을 전하면요 마귀의 반대가 반드시 나타납니다. Até hoje, quando você prega o evangelho, nós podemos ver que o Satanás ele trabalha contra você. 다시 사도행전 4장을 보겠습니다. Vamos procurar Atos capítulo 4 novamente. 여기 7절에 이 대제사장들이 사도들에게 베드로와 요한에게 묻습니다. E assim no versículo 7, esses sacerdotes eles perguntam para o Pedro e João. 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하느냐? No versículo 7, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? 누가 예수의 부활을 전하라고 누가 말했냐? Então, quem é que falou para vocês pregarem sobre a ressurreição de Cristo? 무슨 권세로 너희들이 지금 이 일을 하고 있느냐? 막 묻는 거예요. Qual poder vocês estão trabalhando? Ele começou a questionar eles. 여러분, 예수님의 부활을 전하라고 누가 명령했습니까? Quem é que ordenou para pregar a ressurreição de Cristo? 누구의 권세입니까? Então, é poder de quem? 예수님의 권세고 예수님의 명령입니다. Então, é o poder de Senhor Jesus Cristo e é a ordem de Senhor Jesus Cristo pregar a ressurreição de Cristo. 자, 우리 마태복음 28장을 보겠습니다. Vamos procurar Mateus capítulo 28. 예수님이 하늘에 올라가실 때 하신 말씀이 있어요. Quando o Senhor Jesus Cristo ele subiu aos céus, ele disse, Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. 여기 예수님이 18절에 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨다 그랬어요. aqui ele fala, no versículo 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. 그리고 19절에 너희는 가서 모든 족속에게 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라 그랬습니다. E portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 그리고 20절에 내가 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 그랬습니다. E no versículo 20 fala, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. 내가 너희와 항상 함께 있을 것이다. E eis que eu estou convosco.
이 복음을 전하는 건 바로 예수님의 권세입니다. Então, pregar o evangelho é o poder de Senhor Jesus Cristo. 예수님의 능력이에요. É o poder de Senhor Jesus Cristo. 자, 베드로에게 물어 누구의 권세로 복음 전하느냐? 아까 제사장들이 물었어요. E assim agora os sacerdotes perguntaram com que poder está pregando esse evangelho. 예수님의 권세다. Aqui é o poder de Cristo. 너희들은 복음을 전하지 말라고 하지만 예수님이 복음을 전하라고 하셨다고. Ah, vocês dizem para eu não pregar o evangelho, mas Senhor Jesus Cristo me ordenou para que 왜 pregasse. 우리는 오늘 전도한 요즘에 우리는 오늘날 왜 전도합니까? Então por que nós pregamos hoje em dia? 왜 복음을 전합니까? Por que nós pregamos o evangelho? 예수님의 명령인 거예요. Porque é a ordem de Cristo. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 예수님이 명령하시는 겁니다. Então o Senhor Jesus Cristo, que tem o poder do céu e da terra, ele ordenou para nós. 세례를 주라는 건 복음을 전해서 구원받게 하라는 거예요. O que é batizando? É você pregar o evangelho e salvar aquelas outras pessoas. 그리고 20절에 그 말씀을 가르쳐 지키게 하라. 이것은 교회를 통해서 하나님의 말씀을 전하고 순종하도록 가르치라는 E 겁니다. versículo 20 fala, ensinando a guardar, significa que precisa ter uma igreja e ensinar e guardar a palavra dentro de comunhão, dentro da igreja. 그래서 지금 우리 이제 그 브라질에 온 우리 선교사들이 하는 일이 복음을 전하고 교회를 세우는 일을 합니다. Então, os missionários que estão vindo para o Brasil, o que eles estão fazendo? Eles estão pregando o evangelho e estão realmente construindo uma igreja. 그 최초의 선교사라고 할 수 있는 바울 있잖아요. 바울, 사도 바울. 그 바울도 다니면서 복음을 전하고 교회를 세우는 일을 했어요. Então, o primeiro missionário do mundo, quem foi? Foi o apóstolo Paulo. Ele realmente também pregou o evangelho e ele também estabeleceu várias igrejas. 그래서 바울이 복음 전하고 복음을 처음에 전하고 다시 또 찾아가서 교회 세우는 그 일을 했습니다. Então, realmente o Paulo, ele fez a sua jornada na sua vida pregando o evangelho, estabelecendo a igreja e depois voltou para as suas igrejas que foram estabelecidas. 그래서 지금 우리 브라질에도 세 개의 교회가 있습니다. Por isso, no Brasil também tem várias igrejas. 세 개의 교회가 perdão. 있습니다. Também, no Brasil também tem 3 igrejas, nossa. 브라질리아 교회가 있고 상파울로 교회가 있고 또 수자노 교회가 있습니다. Tem a igreja de Brasília, tem a igreja de Suzana e a igreja de São Paulo. 제가요 지난 목요일 금요일 여기 고이아이스 비아노폴리스에 또 다녀왔습니다. Na quinta-feira passada eu fiquei quinta e sexta, fui para Goiás, Vianópolis? 네. Vianópolis para pregar o evangelho. 거기서 전도 집회를 한 5번 했거든요. E lá eu já fiz já foi a quinta vez que eu fiz o seminário bíblico. 거기 지금 구원 받은 사람들이 10명 이상 있습니다. E lá existem cerca de 10 pessoas que receberam a salvação. 그분들도 지금요 우리 비아노폴리스에도 교회가 세워지기를 간절히 바라고 있습니다. E eles também desejam que construam uma igreja lá em Vianópolis. 그래서 한 자매님이요 자기 집 마당을 이렇게 교회당으로 써도 좋다고 허락을 해줬어요. E assim uma irmã que recebeu a salvação, ela falou para mim que podia usar a parte frontal da casa dela para como igreja. 그래서 지금 거기를 이렇게 좀 공사를 해가지고 모임 장소로 지금 활용할 계획을 지금 세우고 있습니다. Então agora eu estou planejando para que eu possa construir realmente uma igreja na frente da casa dela para utilizar esse lugar como uma igreja. 그러면 한국에는 지금 우리 교회가 한 230개 정도 있어요. Na Coreia existem cerca de 230 igrejas nossas. 칠레에도 우리 교회가 지금 한 6개 있습니다. Em Chile também tem 6 igrejas. 그리고 에콰도르에도 우리 교회가요. 지금 한 20개 있어요. Equador também tem em torno de 20 igrejas nossas. 볼리비아에도 많이 있습니다. Bolívia também tem muitas. 뭐 멕시코에도 많이 있고요. Em México também tem várias 지금 전 igrejas. 세계 모든 국가에 우리 교회가요 많이 지금 복음이 전해져서 세워지고 있습니다. Então, no México e todos os outros países também tem várias igrejas da nossa missão. 왜 계속 이 어려운 시기에 계속 복음을 전해서 왜 계속 교회를 세웁니까? Porque continuamente nós estabelecemos mais igrejas nesse tempo difícil. 왜 그러죠? Por quê? 예수님의 명령인 거 예수님의 Porque a 명령. ordem de Cristo, 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라 그랬어요. aqui fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 내가 너희에게 분부한 것을 가르쳐 지키게 하라 그랬습니다. Falando, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. 제가 좀 가슴 아픈 이야기를 들었습니다. Eu escutei uma notícia muito triste. 우리 브라질에서 선교하는 선교사님이요.
한 분이 좀 코로나에 걸리셨어요. Realmente, dos missionários que estão evangelizando no Brasil, ele pegou o coronavírus. 또 그 통역하는 형제님도 코로나에 걸렸습니다. E o irmão que também está traduzindo, o tradutor também, ele pegou o coronavírus. 물론 이제 하나님의 은혜로 이렇게 잘 치료가 지금 거의 됐습니다. Então, pela graça de Deus, realmente eles estão melhor. 그런데 그분들이 왜 코로나에 걸렸습니까? Mas por que será que eles pegaram coronavírus? 어디 놀러 가서 놀다가 코로나 걸렸어요? Será que eles foram passear e pegaram coronavírus? 뭐 저기 해수욕하다가 코로나 걸렸습니까? 해수욕장 바닷가 가서 놀러 가서 Será que porque eles estavam nadando na praia e pegaram coronavírus? 어디 술 마시러 가서 코로나 걸렸습니까? Será que eles foram beber e pegaram coronavírus? 아니에요. Não foi. 전도 집회 사람들 모아놓고 전도 집회 하다가 코로나 걸린 거예요. Então eles realmente se reuniram para fazer um seminário bíblico e estava pregando e pegou coronavírus. 위험하다는 거 알지만 복음을 안 전할 수 없으니까 복음 전하다가 코로나에 걸렸습니다. Então eles sabiam que realmente corriam esse risco, mas eles pregaram o evangelho. 어려움이 있지만 안 전할 수 없는 거예요. Então, tem dificuldades, mas não tem como deixar de pregar o evangelho. 또 제가 그 전화를 받았는데 지금 그 브라질 남부에서도 전도 집회를 지금 한 집사님이 계속 전도 집회를 지금 하고 있대요, 거기서. E também eu escutei um telefonema que o norte do Brasil também tem um diácono pregando fortemente o evangelho. 네, 그 펠리타스라는 곳인데 맨 남쪽 펠로타스인데 거기서도 계속 집회를 해서 구원받은 사람이요 한 20명 생겼다는 이야기를 들었습니다. Perdão, é o sul do Brasil, que ele está pregando fortemente em Pelotas e tem mais ou menos 20 salvos naquela região. 오늘 우리 이 설교를 지금 유튜브 온라인으로 거기서도 지금 보고 있습니다. E hoje também eles também estão ouvindo a nossa pregação de hoje pelo YouTube. 여러분 지금 브라질이 지금 얼마나 코로나가 창궐하고 있습니까? Então realmente no Brasil o coronavírus está em uma crise muito grande. 그런데 왜 전도하는 걸 멈출 수 없습니까? Mas por que nós não paramos para pregar o evangelho? 우리가 복음을 전할 수 있는 시간이 너무 가까워요. 너무 얼마 안 남았어요. Perdão, por que não paramos de pregar o evangelho? Porque realmente a vinda de Cristo está muito próxima. 우리가 이 복음을 전할 수 있는 이 시간이 얼마 남지 않았습니다. Realmente não tem muito tempo para pregar esse evangelho. 주님 재림하시면 예수님이 승천 하늘로 올라가실 때 반드시 다시 오신다 그랬잖아요. Porque quando Cristo voltar, Senhor Jesus Cristo ele já prometeu que iria voltar quando ele subiu aos céus. 주님 오시면 이제 전도할 기회도 없어지는 거예요. Então quando o Senhor Jesus Cristo ele voltar para este mundo, não tem mais oportunidade para pregar o evangelho. 그러니까 최대한 예수님의 명령에 순종해서 열심히 지금 복음을 전하는 겁니다. Então nós precisamos obedecer à palavra dele, à ordem dele e pregar o evangelho fortemente. 우리 디모데후서 4장도 보겠습니다. 디모데후서 4장. Vamos procurar 2 Timóteo capítulo 4. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 1. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1절부터 3절까지 읽어주세요. Eu irei ler do versículo 1 até o versículo 3. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, enches a tempo e fora do tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá em tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 여기 1절에 하나님 앞에서 명령한다 그랬어요. Aqui no versículo 1 fala, conjuro-te, pois, diante de Deus. 그리고 심판하시는 예수님 앞에서 명령한다 E 그랬어요. do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. 그리고 예수님이 다시 오실 것을 앞에 두고 명령한다 그랬어요. E aqui ele fala que ele ordena ainda na vinda e no seu reino. 이 엄청나게 큰 명령인 거예요. Isso é uma ordem muito, muito grande.
그 명령의 내용은 2절 너는 말씀을 전파하라. E qual é essa ordem? No versículo 2 aparece que pregues a palavra. 때를 얻든지 못 얻든지 때가 좋든지 안 좋든지 힘쓰라는 거예요. Enches a tempo e fora de tempo. 우리는 어렵지만 복음을 전해야 합니다. Nós realmente estamos passando dificuldades, mas nós precisamos pregar o evangelho. 그 예수님을 못 박아 죽인 사람들이 베드로에게 그랬어요. 전도하지 마. As pessoas que crucificaram Cristo, eles falaram para o Pedro: não pregue o evangelho. 말씀 전하지 마. Não pregue o evangelho. 근데 베드로가 뭐라고 했습니까? Mas o que o Pedro ele disse? 네, 안전하게 했습니다. Ah, sim, eu não vou pregar. 그랬습니까? Será que ele disse isso? 자, 베드로가 뭐라고 하는지 한번 찾아보겠습니다. Vamos procurar. 사도행전 4장. Como o Pedro ele respondeu eles? Vamos procurar Atos capítulo 4. 예, 이 아토스 카피톨로 4 베스클로 빈치 오늘 말씀의 오늘 설교의 제목이기도 합니다. O Atos capítulo 4, versículo 20 é o título também da nossa pregação. 여기 보면 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다 그랬습니다. Aqui fala: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. 그리고 19절에 하나님 말씀 듣는 것이 옳으냐 너희 말 듣는 것이 옳으냐 생각해 봐라 그랬어요. E no versículo 19 fala: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? 야, 아니 하나님은 복음을 전하라고 하고 너희들은 복음을 전하지 말라고 하는데 우리가 누구 말을 들어야 되냐? Ah, então, Senhor Deus, ele me disse para pregar o evangelho e você diz para não pregar. Quem é o certo? 당연히 하나님 말씀 들어야 되죠. Com certeza eu preciso ouvir a palavra de Deus. 그 예레미야는 내가 말씀을 복음을 전하지 않으면 내 가슴에 심장에 불 붙는 것 같다 그랬습니다. Em Jeremias fala que Jeremias ele considera quando não prega o evangelho como se estivesse pegando fogo o seu coração. 이 하나님의 말씀을 전파하지 않으면 너무 가슴이 막 답답해가지고 내가 견딜 수 없다 그랬어요. Então, por ele não pregar o evangelho, o coração dele fica tão abafado que ele não consegue se aguentar. 우리도 같은 마음을 가져야 됩니다. Nós também precisamos ter o mesmo coração. 근데 여기 사도행전 4장에 보면 베드로와 요한이 항상 같이 나옵니다. Aqui no Atos capítulo 4 aparece o Pedro e João juntos. 여기 19절에도 베드로와 요한이 대답하여 가로되 그랬죠. Aqui no versículo 19 fala: respondendo, porém, Pedro e João. 또 capítulo 3, versículo 3 e 4. 여기 3장 3절 4절에도 베드로와 요한이 성전에 들어갔다 그랬어요. Aqui fala que Pedro e João, no versículo 3 e 4, entraram dentro do templo. 베스클로 4에도 베드로가 요한과 함께 그 말을 하죠. E o Pedro, junto com o João, ele fala. 이 베드로와 요한이 하나님의 일을 함께 협력하고 있는 겁니다. Então, Pedro e João, eles sempre esteve juntos para pregar o evangelho. 이걸 통해서요, 우리가 전도할 때 참 그 형제가 협력하고 복음을 위해서 연합하는 것이 얼마나 중요한지 알 수 있어요. Então, olhando essas palavras, nós podemos ver o quão importante é você ter em comunhão com os irmãos para pregar o evangelho. 이 두 사람은 예수님이 이 제자로 부르실 때부터 아주 협력을 잘했던 사람들입니다. Esses dois, eles realmente tiveram uma união muito forte desde quando o Senhor Jesus Cristo chamou eles para ser discípulos. 그 베드로와 요한의 직업이 원래 뭐였습니까? Qual era a profissão do Pedro e João? 뭐였죠? 아세요? Vocês sabem qual que foi? 어부였어요, 어부. Eles eram pescadores. 물고기 잡을 때 협력했습니다. Eles eram unidos até para pescar. 누가복음 5장을 보겠습니다. Vamos procurar Lucas capítulo 5. 누가복음 5장 6절입니다. Lucas capítulo 5, versículo 6. Lucas capítulo 5 versículo 6. 이 베드로가 예수님 말씀에 순종해서 그물을 던지니까요. 물고기가 너무 많이 잡힌 거예요. Então, o Pedro, ele obedecendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele lançou suas redes e pescou muito peixe. 그래서 막 그물이 막 찢어지고 있습니다. E era tanto peixe que estava rompendo a rede. 근데 7절에 막 그러니까요. 다른 배에 타고 있는 친구에게 막 손짓해가지고
도와달라고 요청을 해요. E no versículo 7 fala que fizeram sinais aos companheiros que estavam em outro barco para que fossem ajudar. 예, 그 친구가 와서 도와줍니다. E assim esse amigo vem e ajuda ele. 이 친구가 바로 누굽니까? Quem é esse amigo? 요한입니다. É o João. 거기 10절 보세요. 10절. Olha o versículo 10. 예, 세베대 아들로서 시몬의 동업자인 함께 일하는 야고보와 요한도 놀랐다. 그러니까 이 야고보와 요한이 함께 도와준 겁니다. Aqui fala, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. 베드로가 그물 던져서 고기를 잡는데 요한이 함께 도와준 거예요. Então, quando o Pedro ele lançou suas redes e ele estava pescando, o João também foi ajudar ele. 자, 이건 뭘 말하는 겁니까? O que representa isso? 바로 10절에 답이 있습니다. Aqui aparece no versículo 10. 예수님이 시몬에게 일러 가라사대 무서워 말라 이제 후로는 네가 사람을 취하리라 하시니 그랬습니다. Versículo 10 fala, não temas, de agora em diante será pescador de homem. 네가 이제 물고기가 아니라 사람을 낚는 어부가 될 것이다. Então agora ele não vai ser mais pescador de peixes, mas pescador de homens. 이제 베드로가 물고기를 잡는 그것처럼 사람들을 전도하는 사람이 될 것이고 요한도 너를 도와서 함께 복음을 위해서 일할 것이다라는 걸 미리 보여주신 Então o 거예요. Senhor Jesus Cristo ele já mostrou, já evidenciou para eles que e profetizou que eles seriam um pescador de pessoas e o João iria ajudar ele. 정말 이 모습 그대로요. 베드로는 막 그물을 던져 복음의 그물을 던져서 사도행전에 보면 3,000명, 5,000명 막 전도했습니다. E conforme essa palavra realmente no futuro o Pedro ele pregava o evangelho e salvava 3, 5 mil pessoas. 그런데 그 옆에 항상 요한이 함께 했어요. Mas o mais importante é que o João sempre esteve ao seu lado. 이 두 사람은 원래 사실은 성격이 너무 다른 사람들이거든요. Esses dois realmente eles têm uma característica totalmente diferente um do outro. 나이도 다르고 성격도 달랐습니다. A idade deles é diferente, até a característica deles são diferentes. 그런데 주님의 복음을 위해서는 함께 협력했어요. Mas ele sempre esteve junto para pregar o evangelho. de 요한복음 Cristo. 21장을 한번 보십시오. 요한복음 21장. Vamos procurar João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 7. João capítulo 21, versículo 7. 여기 부활하신 예수님이 그 베드로 앞에 이렇게 나타나셨는데 베드로가 몰라봤습니다. Então realmente o Senhor Jesus Cristo ele apareceu na frente do Pedro e o Pedro não reconheceu. 근데 예수의 사랑하시는 그 제자 이게 바로 요한입니다. 요한이 베드로에게 야 주님이다, 생요리다라고 알려줍니다. Mas o discípulo que o Senhor Jesus Cristo amava, que era o João, e o João ele disse: "Ah, esse é o Senhor." 그러니까 예수님을 먼저 알아본 건 요한이었어요. Então quem reconheceu primeiro o Senhor Jesus Cristo foi o João. 근데 바다에 먼저 뛰어든 건 누굽니까? Mas quem entrou primeiro na água 베드로죠. foi Pedro. 그러니까 이걸 보면 이 베드로는 굉장히 성격이 급하고 다혈질이고 막 열정이 넘치는 사람이에요. Então nós podemos ver que o Pedro ele é um homem muito apressado, muito ansioso. 네, 근데 요한은 좀 조심성이 많은 사람입니다. Mas o João ele tem uma característica muito cuidadosa. 또 20장도 보겠습니다. 20장. E vamos ver 20장 capítulo 3절. 20, versículo 3. 그 막달라 마리아가요. 예수님의 시체가 없어졌다. 막 깜짝 놀라서 막 제자들에게 외쳤어요. Porque no versículo 3 aparece que a Maria Madalena, ela começa a gritar para os discípulos que o corpo de Cristo sumiu. 그러니까 베드로와 요한이요, 막 예수님 무덤으로 막 달려갔습니다. Então Pedro e o João eles saíram correndo até o túmulo de Cristo. 근데 이제 요한이 나이가 젊으니까 조뱅이니까 무덤에 요한이 먼저 도착했어요. Então o João, por ele ser mais novo, ele chegou primeiro que o Pedro no túmulo. 여기 이제 3절에 보면 베드로와 다른 제자가 달려갔다고 했는데 이 다른 제자가 요한입니다. Então aqui fala, então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, que é outro discípulo seria o João. 근데 요한이 먼저 무덤에 도착했어요. Aqui fala que os dois corriam junto, mas o João chegou primeiro. 근데 5절에 보면 요한이 먼저 도착했지만 무덤을 보긴 봤지만 들어가지는 않았습니다. Então o João ele viu o túmulo, mas ele não entrou. 요한은 이 조심성이 많은 사람이거든요. Por que o João ele não entrou dentro do túmulo de Cristo? Porque ele era muito cuidadoso. 못 들어가고 이렇게 있는데 베드로가 뒤따라 와가지고
뭐 생각도 안 하고 그냥 바로 무덤 안으로 들어가는 겁니다. E o Pedro, ele não esperou, nem pensou, ele só entrou direto. 그러니까 이 베드로와 요한은 함께 일했지만 성격은 많이 달랐습니다. Então, Pedro e João, eles trabalhavam juntos, mas a característica deles eram totalmente diferentes. 성격이 다르지만 복음을 위해서는 함께 협력한 거예요. Então, eles realmente têm uma característica diferente, mas para pregar o evangelho, eles eram unidos. 여기 많은 사람들이 지금 앉아 있습니다. Aqui muitas pessoas estão sentadas. 성격이 다 달라요. Todos têm uma característica diferente da outra. 생각하는 것도 다르고 행동하는 것도 다르고 다 다릅니다. Então, o modo de pensar, o modo de agir, tudo é diferente. 그런데 하나님 앞에서 하나님의 일을 위해서는요, 성격이 달라도 협력하는 것을 배워야 됩니다. Mas para o trabalho de Senhor Deus, precisa aprender que a união, precisa aprender sobre a união para pregar o evangelho. 하나님의 일을 위해서는요, 성격이 다르더라도 협력할 줄 알아야 돼요. Para o trabalho de Senhor Deus, mesmo que realmente a sua característica seja diferente, tem que existir essa união. 그걸 하나님이 원하십니다. Isso é o que o Senhor Deus deseja. 여러분, 베드로와 요한이 계속 함께 다니면서 전도했잖아요. Então, porque Pedro e João, eles sempre andaram juntos para pregar o evangelho. 그런데 사실은 베드로는요, 안드레라는 육신적인 형제가 있었어요. Mas 누가요? 안드레. 누가? 베드로에게는 안드레라는 형제가 있었어요. Então, o Pedro, ele tinha um irmão, que era um irmão de sangue chamado André. 그리고 요한도 야고보라는 육신적인 친형제가 E o João 있었습니다. também, ele teve um irmão que é de sangue, o Tiago. 그런데 전도하러 다닐 때는 그 친형제들끼리 다닌 것이 아니라 베드로와 요한이 육신의 피는 섞이지 않았지만 함께 했다는 거예요. Então, os dois, quando eles estavam pregando o evangelho, eles não estavam andando com seus irmãos de sangue, mas sim irmãos que não eram de sangue, mas que eram discípulos que estavam andando juntos, que é o João e Pedro. 이 두 사람은 예수님이 부활하신 이후에 친형제보다도 더 가깝게 지내면서 주님을 위해서 복음을 전했습니다. E eles realmente, depois da ressurreição de Cristo, eles sempre andaram juntos, mais próximos do que seus irmãos de sangue. 여러분, 우리는 부활하신 예수님을 믿는 사람들입니다. Nós somos pessoas que acreditamos na ressurreição de Cristo. 기억해야 될 게 있습니다. Tem uma coisa que nós precisamos lembrar. 이제 새로운 가족 관계가 만들어졌다는 Então, 거예요. agora foi formada uma nova estrutura familiar. 예수님의 십자가 아래서 새로운 가족을 하나님이 만들어 Então, 주셨습니다. embaixo da cruz de Cristo, realmente agora o Senhor Deus, ele formou uma nova estrutura familiar. 자, 예수님이 말씀하셨습니다. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, Mateus capítulo 12. vamos procurar Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 46. Mateus 12, versículo 46. 여기 예수님이 이 설교하실 때 예수님의 친동생들이 예수님을 찾아왔습니다. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele estava pregando, vieram os seus irmãos de sangue para falar com o Senhor Jesus Cristo. 한 제자가요, 예수님 지금 밖에 예수님의 친어머니와 동생들이 지금 밖에 있습니다라고 알려줬어요. E assim as pessoas, eles avisaram a Cristo falando que estavam a sua mãe e os seus irmãos pretendendo falar. 자, 예수님 뭐라고 말씀하십니까? E o que o Senhor Jesus Cristo ele fala? 누가 내 모친이고 내 동생이냐. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? 여기 지금 말씀을 듣고 있는 이 제자들, 이 사람들이 바로 나의 모친이고 내 동생이고. 근데 이 사람들이 내 가족이다. E estenderam a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. 육신의 피를 나눈 가족보다 이제 그 가족보다 더 중요한 것이 예수님의 피를 함께 나눈 그 형제 자매들, 교회 안의 형제 자매들이 진짜 가족이라고 주님이 말씀하신 Então, 거예요. o que é mais importante do que os irmãos de sangue? Sim, são pessoas cristãs dentro da igreja que compartilham o mesmo sangue de Cristo. Esses são uma família mais importante. versículo 50. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요
자매요 모친이다. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. 여러분 우리는 이것을 가슴 깊이 새겨야 됩니다. Isso nós precisamos guardar e registrar dentro do nosso coração. 구원받은 형제 자매가 사실은 내 가족이에요. Porque os cristãos salvos, esses são a sua nova família. 여러분 저의 피를 나눈 육신의 가족들은 지금 한국에 있습니다. Realmente, os meus irmãos de sangue, a minha família de sangue está tudo na Coreia. 하지만 이 교회 안에도 이 교회에도 제 가족이 많이 있습니다. Mas dentro dessa igreja eu também tenho vários familiares aqui dentro. 구원받고 하나님 뜻에 순종하며 살아가는 사람들이요 사실은 주님 안에서 내 형제고 자매고 어머니예요. Então, os irmãos que estão dentro da igreja, dentro da comunhão, pregando o evangelho, eles sim são realmente meus irmãos, irmãs e mãe. 그래서 가족처럼 사실은 아주 친밀하게 교제하고 서로 사랑하는 것이 마땅합니다. Então, é certo nós estarmos sempre em comunhão e com amor dentro com os irmãos, com a família. 진짜 가족이라고 생각하면 딱 맞습니다. Então, se nós pensarmos que os irmãos são a minha família, isso é o correto. 우리 아버지는 하나님이시죠. E quem é o meu pai? É o Senhor Deus. 우리의 가장 큰 형님, 최고 큰 형님이 예수님이셔요. E quem é o nosso irmão mais velho? Seria o nosso Senhor Jesus Cristo. 우리는 다 예수님의 E 동생들입니다. todos nós seríamos o irmão mais novo de Cristo. 하나님의 다 아들들이에요. Porque todos nós somos filhos de Deus. 그래서요 서로 사랑해야 됩니다. Então nós precisamos amar uns aos outros. 누가 어려운 일을 당하면 찾아가서 위로해주고 도와줍니다. Quem estiver passando dificuldade, eu preciso ir, ajudar e consolar aquele 그리고 irmão. 기도해주죠. E eu preciso orar também. 그게 마땅한 거예요. Isso é o adequado. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 그랬습니다. Porque o Senhor Jesus Cristo ele fala para amar uns aos outros como amei a vós. 베드로와 요한은 서로 성격도 다르고 많은 것들이 달랐지만 그들은 주님 안에서 서로 사랑하고 주님을 위해서 함께 협력했습니다. Então Pedro e João, eles realmente tinham características diferentes, mas eles sempre esteve em união para pregar o evangelho, para estar dentro de Cristo. 빌립보서 Vamos 1장입니다. procurar Filipenses capítulo 1. 빌립보서 1장 Vamos procurar Filipenses capítulo 1. Versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver vós ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. 여기 27절에 보면 복음을 위해서 한 마음과 한 뜻으로 협력하라고 말씀하십니다. Aqui fala, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que vaz e vós veja que esteja ausente. 그게 복음에 합당하게 살아가고 생활하고 살아가는 게 복음을 위해서 협력하는 게 복음에 합당하게 사는 겁니다. E aqui fala, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, que significa que nós precisamos estar unidos para pregar o evangelho. 마음이 하나가 돼야 돼요. Precisamos ter o mesmo coração. 여러분들의 최대의 관심은 어디에 있습니까? Aonde está o maior interesse de vocês? 여러분은 무엇에 관심을 가지고 계십니까? Vocês têm interesse em quê na vida de vocês? 한번 생각해 보세요. Vocês precisam parar e 내가 pensar, 가장 관심 가지고 있는 것은 무엇인가? o que eu tenho mais interesse na minha vida? 뭡니까? O que é? 우리는 하나님의 말씀에 순종하고 복음을 전하고 이 일에 우리의 관심이 있어야 됩니다. Qual é o maior interesse que nós precisamos ter? É sempre focar e ter interesse na evangelização e estar na união de Cristo. 그리고 이 교회에 관심이 있어야 돼요. E precisamos ter o interesse também dentro da igreja. 자, 우리는 한 가족이라 그랬습니다. Porque nós somos uma família 우리의 이 교회가 우리 집이에요. e a igreja é a nossa casa. 하나님의 집입니다. Então, porque aqui é a casa de Deus.
그래서 우리가 구원받은 사람으로서 복음에 합당하게 여기 합당하게 생활하라 그랬습니다. Por isso, como nós somos salvos, nós precisamos viver como tals, né? 그리고 서로 또 각자 하나님이 우리에게 맡기신 그 역할들은 또 달라요. E também realmente o trabalho que o Senhor Deus ele deixou para nós também é todo diferente. 구원받은 사람의 그 길을 하나님이 인도하십니다. O caminho que o Senhor Deus ele traçou em nossas vidas é totalmente diferente com outros irmãos. 근데 그게 달라요. 사람마다 다릅니다. Então cada pessoa tem um caminho diferente. 부활하신 예수님이 베드로에게 너는 결국 복음을 전하다가 순교하게 될 것이다라고 요한복음 21장에 말씀하셔요. E o Senhor Jesus Cristo ele fala para o Pedro no João capítulo 21 que o Pedro ele iria morrer pregando o evangelho. 그러니까 베드로가 그럼 저 요한은 어떻게 됩니까라고 물어요. E assim o Pedro ele pergunta para o Senhor Jesus Cristo: "E o João? O que vai acontecer com o João?" 베드로와 요한은 항상 함께 친하게 함께 전도하고 그랬는데 자기가 전도하다가 죽는다고 하니까 요한은 어떻게 될까 궁금해서 묻습니다. Então, porque o Pedro e João sempre andavam juntos para pregar o evangelho e o Senhor Jesus Cristo disse que o Pedro iria morrer pregando o evangelho e o Pedro ele na dúvida perguntou sobre o João. 주님이 뭐라고 말씀하시죠? Então o que o Senhor Jesus Cristo fala? 네가 그거 신경 쓸 것 없다. 너는 나를 따라와라. 그렇게 O 말씀하십니다. Senhor Jesus Cristo fala para não se preocupar com a morte dos outros, mas sim seguir os seus passos. 뺏사나 수하라 그러나요? 뭐라 그래? 네 일이나 잘해. Pensar no seu trabalho, né? 그러니까 너 다른 사람 인생까지 신경 쓸 것 없고 너에게 하나님이 맡기신 삐까나 수아? 네 일이나 잘해라. 주님 그렇게 말씀하시죠. Então ele fala para você preocupar apenas no trabalho do Senhor Jesus Cristo e ficar pensando só no seu trabalho e não pensar em outras 우리가 coisas. 다른 형제 자매를 위해서 기도해주고 함께 협력하고 도와주고 그건 맞지만 그 주님이 인도하시는 그 신앙의 길은 다 다른 거예요. Então realmente o caminho que nós precisamos pregar o evangelho, precisamos estar unidos com os outros irmãos, mas o caminho da vida de fé que nós temos, cada irmão é diferente. 어떤 사람은 저처럼 목회자가 되어서 설교하는 사람이 있을 수도 있죠. Alguns irmãos eles podem se tornar como eu, como pastores e pregar o evangelho. 어떤 사람은 그 목회자 옆에서 목회자의 일을 또 돕는 사람도 있을 겁니다. Alguns outros irmãos eles podem se tornar membros que possam ajudar esses pastores a pregarem o evangelho. 그 모습은 다 다르지만 주님을 섬기는 그 일은 똑같은 거예요. Então a forma de trabalho deles são diferentes, mas todos eles estão servindo ao Senhor Jesus Cristo. 우리의 역할이 있습니다. Realmente todos nós temos o nosso trabalho. 우리 마지막으로 다시 본문으로 돌아가서 사도행전 4장을 보겠습니다. Vamos voltar para a palavra inicial, vamos voltar para Atos capítulo 4, 20절입니다. versículo 20. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 그랬습니다. Aqui fala, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. 제자들이 예수님이 제자들에게 보여주시고 들려주신 것들이 있습니다. Tem coisas que o Senhor Jesus Cristo ele mostrou para e falou para os discípulos. 성경은 사실이다. A Bíblia é verdadeira. 하나님은 실제로 계시다. Seu Deus realmente existe. 하나님은 창조자이시다. Seu Deus é o Criador. 우리는 하나님 앞에 지옥 갈 죄인이다. Nós também somos pecadores que precisávamos ir para o inferno. 예수님이 우리 죄를 해결하시기 위해서 이 세상에 오셨다. Senhor Jesus Cristo ele veio a este mundo para salvar nós dos nossos pecados. 예수님이 십자가에서 못 박혀 죽으시고 부활하셨다. Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz e ressuscitou. 그걸 하나님이 우리에게 보여주시고 들려주셨습니다. Isso, Senhor Deus, ele nos mostrou e por isso nós vimos e ouvimos. 우리는 그것을 말하지 않을 수 없다 그랬습니다. E aqui fala, por que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? 베드로가 한 이 말처럼 우리도 똑같은 마음을 가져야 됩니다. Então, como Pedro ele disse, realmente nós também precisamos ter o mesmo coração que ele. 그게 그리스도인으로서 마땅한 거예요. Isso é um coração adequado de cristão. 그래서
여러분 언제든지 원하시면 오셔서 세미나리오 비블리쿠를 이렇게 보실 수 있습니다. Por isso, quando vocês tiverem tempo, podem vir a qualquer dia, qualquer horário, para ouvir a palavra do seminário bíblico. 오늘도 주일 식사 후에 세미나리오 비블리쿠를 보고 가셔도 좋습니다. Hoje também, depois do almoço, depois do culto, se vocês quiserem ouvir a palavra do seminário bíblico, podem ouvir. 성경이 사실이라는 것과 예수님이 우리를 어떻게 구원하셨는지를 자세하게 설명하는 세미나리오입니다. É um seminário bíblico que mostra o porquê a Bíblia é verdadeira e como Jesus Cristo ele nos salva. 그래서 평일날 꼭 주일이 아니어도요. 월요일, 화요일, 수요일 언제든지 좋으니까 미리 연락하시고 교회 오셔서 이렇게 전도하시면 좋겠습니다. Então, vocês realmente não precisam ouvir também só aos domingos. Se vocês quiserem ouvir no dia da semana, só precisam me ligar e me avisar que eu preparo para vocês ouvirem. 그냥 저 혼자 보고 싶어요. 혼자 오셔도 됩니다. Se você quiser ouvir sozinho, pode falar, eu quero ir ouvir a palavra sozinha. Então pode vir sozinha e ouvir. 그래서 교회를 다니는 것보다 교회를 막 열심히 다니는 것보다 더 중요한 건 먼저 확실히 구원받는 게 중요한 거예요. Então, o mais importante do que você frequentar a igreja é você receber a salvação primeiro. 여러분, 대제사장이 예수님을 죽였다니까요. Porque os sumos sacerdotes mataram a Cristo. 대제사장이 베드로가 전도하는 걸 금지했다니까요. Então, o sumo sacerdote proibiu para que o Pedro pregasse o evangelho. 하나님을 알긴 알되 구원을 받지 않으면 하나님을 대적하는 사람이 될 수도 Então, 있습니다. eles conhecem a Deus, mas eles eles servem ao Senhor Deus, mas por ele não receber a salvação, eles foram contra Deus. 그럼 바울 사도가 처음부터 전도하는 사람이 아니었죠. O apóstolo Paulo, ele nunca foi o apóstolo desde o início. 그는 아주 열심하는 유대인이었어요. Ele era um judeu que perseguia bastante. 그는 바리새인이었습니다. Ele era fariseu. 하나님을 아주 열심히 믿고 말씀에 열심히 순종하는 사람이에요. Ele era um homem que servia a Deus e ele era obediente à palavra de Deus. 그 바울이 스데반 집사님을 죽였습니다. Mas esse Paulo, ele no seu tempo passado, ele matou o diácono Estevão. 많은 그리스도인 전도하는 그리스도인들을 죽이고 핍박했어요. E ele matou vários cristãos que pregavam o evangelho e perseguiu também eles. 그러다가 그가 구원을 받게 됩니다. E de um dia para outro, ele recebe a salvação. 내가 하나님을 대적하는 일을 했구나. E assim ele reconhece e percebe que ele era uma pessoa que perseguia a Cristo. 그리고 그때부터 열심히 복음을 전한 겁니다. E desde então ele começou a pregar o evangelho fortemente. 그러다가 목 잘려 죽었죠. E assim no fim, ele morreu guilhotinado. 그래서 열심히 하나님을 믿는 것보다 더 중요한 건 확실히 구원받는 겁니다. Então, realmente, o mais importante do que você frequentar a igreja é você receber a salvação. 확실히 거듭나는 거예요. É necessário que vocês tenham a certeza da salvação e do nascimento de vocês. 그래서 세미나리오를 꼭 들으시기 바랍니다. Por isso eu desejo que vocês possam ouvir a palavra do seminário bíblico. 같이 기도하시겠습니다. Vamos orar, todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 오늘도 저에게 필요한 말씀 허락해 주셔서 감사합니다. Te agradeço por ter permitido a palavra adequada para nós hoje. 주님의 부활하심을 저희가 함께 기뻐하고 찬양합니다. Realmente nós estamos nos celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. 주님이 부활하신 것처럼 저희도 부활하게 될 것을 믿고 기뻐합니다. Nós também acreditamos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. 이 연약하고 보잘것없는 이 육체가 예수님처럼 영광스럽게 바뀌게 될 것을 알고 또한 기뻐합니다. Nós conhecemos e sabemos que esse nosso corpo fraco irá também ressuscitar como o Senhor do Senhor Jesus Cristo. 이 보잘것없는 육체지만 주님의 일을 위해서 사용할 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa nos ajudar para que esse corpo carnal fraco possa ser útil para pregar o evangelho. 우리 모두가 주님 앞에 영광스러운 모습으로 부활할 수 있도록 주님 또한 도와주시옵소서. Que nós possamos, realmente, o Senhor Deus possa nos ajudar para que o nosso corpo possa se transformar num corpo glorioso. 우리 형제자매들 모두 건강을 주님께서 또한 지켜주시기를 원합니다. Que eu quero que o Senhor Deus também proteja e permita saúde para nossos irmãos. 이 육체의 건강을 죄 짓는 데 사용하거나 개인의 영광을 위해서 사용하지 않고 오직 하나님의 영광을 위해서 사용하도록 도와주시옵소서. Que não utilize o seu corpo para pecar ou para a sua própria glória, mas utilize o seu corpo para a glória de Deus. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. 같이 찬양하시겠습니다. Então vamos louvar.
O louvor é o hino 1, 2, 3, Bendito o Cordeiro. Louvor 1, 2, 3, Bendito o Cordeiro, do Inário Cantor Cristão.